no episódio anterior. A partir de um estudo do experimento da dupla fenda, vimos alguns conceitos da mecânica quântica aplicados à radiestesia e à radiônica. Associamos a radiestesia e a radiônica à física quântica, para apresentar uma nova perspectiva de compreensão dessas ferramentas. É claro que sem invalidar as demais abordagens sobre elas. Nós vimos que, segundo a física quântica, tudo no universo é onda e partícula ao mesmo tempo. Essa descoberta levantou algumas dúvidas como: será que isso se aplica à radiônica? Será que a radiônica ela trabalha com ondas ou ela trabalha com partículas? E para responder a essas perguntas e muitas outras, mergulharemos um pouco mais nesse intrigante tema. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro especial aqui no canal Jornada da Radiestesia. Este canal tem como objetivo desmistificar a radiestesia e a radiônica, desviando-se do modo tradicional pelo qual muitos de nós fomos apresentados a estas técnicas. Nesse sentido, empenho-me no ensino da radiestesia de maneira técnica, eliminando quaisquer vestígios de superstição e adotando uma abordagem fundamentada na perspectiva multidimensional. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio e eu sou professor e idealizador da formação online Jornada da Radiestesia. Uma formação que preza por ensinar a radiestesia de forma técnica, libertária e universalista, visando sempre promover verdadeiras transformações nas vidas dos nossos alunos, seja no campo pessoal ou no campo profissional. Na era da informação, nós encontramos uma ampla gama de conteúdos disponíveis sobre praticamente qualquer assunto que desejamos explorar. Porém, precisamos ficar alertas sobre a qualidade do conhecimento que nós estamos adquirindo. A forma pela qual as informações nos alcançam na atual era da informação é frequentemente moldada de tal maneira que nos leva a crer que todos são especialistas em um dado tópico. Esta abordagem ela pode ser potencialmente perigosa, uma vez que pode nos conduzir a aceitar afirmações de maneira inquestionável, resultando assim em dogmas estabelecidos. É por este motivo que, sem exceção, incluindo os conhecimentos que eu apresento aqui, é imperativo que eles sejam encarados como fontes de inspiração destinadas a estimular uma exploração mais profunda sobre o assunto. Esse empenho deve ser orientado por uma linha de pensamento que ressoe de maneira mais significativa para cada um de nós. A ausência de uma metodologia científica robusta para validar os assuntos tratados sobre a espiritualidade acaba resultando na proliferação de diversas abordagens e interpretações. E é exatamente neste contexto que surgem crenças, superstições e dogmas. Daí a importância de priorizarmos a formulação teórica antes da implementação prática, uma vez que tal abordagem contribui para uma compreensão mais sólida e fundamentada das questões em questão. Independente do assunto ser aceito ou não, nós devemos sempre buscar entender o motivo dessas apreciações ou objeções. Essa compreensão é essencial para aproveitarmos ao máximo a oportunidade de expandirmos a nossa consciência. Assim como o arquétipo do mestre, que neste caso se refere ao professor, eu acredito que jamais devemos aprisionar nossos alunos a um conhecimento limitado. O conhecimento é infinito e existem diversas formas de se chegar ao mesmo lugar. É por isso que estudar sobre algo é um ciclo que jamais nos permitirá dizer que já sabemos o bastante. E é esta a proposta da formação online
Jornada da Radiestesia, a de ensinar a técnica da radiestesia sob uma perspectiva multidimensional, possibilitando que cada indivíduo a interprete e a adapte de acordo com o seu próprio conjunto de crenças e valores, independentemente de sermos mais inclinados ao materialismo, à ortodoxia, à moralidade ou ao esoterismo. A minha intenção é fornecer um espaço onde cada um possa assimilar e aplicar o conhecimento da radiestesia de maneira alinhada com suas perspectivas pessoais. A flexibilidade da abordagem técnica encontra sua comprovação na própria evolução da ciência da radiestesia, a qual conta com notáveis figuras que provêm dos mais diversos campos, como religiosos, mestres espirituais, engenheiros, médicos e diversos outros profissionais. Dessa maneira, é aconselhável sempre buscarmos conhecimentos que nos instiguem a buscar pelo reconhecimento e manifestação da nossa própria essência, a fim de não nos tornarmos dependentes de elementos externos. Neste contexto, cito a reflexão que ecoa a partir dos ensinamentos de todos os mestres e avatares ao longo da história da humanidade, mesmo sabendo que esta ideia ainda possa parecer um tanto quanto impossível para todos nós. Não se trata de acreditar, mas sim de aceitarmos esta condição. E dando continuidade aos nossos estudos, nós aprenderemos sobre a medicina vibracional, que esteve sempre alinhada com os princípios da radiônica e da radiestesia. A medicina vibracional é a ponte que une a ciência e a espiritualidade. Sua proposta é uma redefinição da compreensão da saúde, indo além do visível para explorar as dimensões energéticas que permeiam a nossa existência. A essência da medicina vibracional repousa na visão de que o universo é composto de energia e vibração, ou seja, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Essa perspectiva se alinha com os princípios da mecânica quântica que vimos no primeiro vídeo desta série a respeito da dualidade onda e partícula. Uma das abordagens da medicina vibracional é o reconhecimento dos corpos sutis que circundam o nosso corpo físico. Outra abordagem refere-se à ressonância que opera como princípio nas diferentes terapias vibracionais, como a homeopatia e os florais. Esse princípio ele consiste no fato de que as vibrações desses medicamentos ressoam com as vibrações do corpo biológico, restaurando assim o equilíbrio e agindo como um impulsionador da cura, tanto em termos físicos quanto emocionais. A ressonância é um fenômeno pelo qual um sistema vibratório responde de maneira intensificada a uma fonte de vibração similar ou harmônica. Nas terapias vibracionais, a ressonância ocorre entre as microvibrações dos seus medicamentos ou objetos com as vibrações presentes nos corpos físicos e corpos sutis do indivíduo. Nós somos constituídos por diversos corpos sutis interpenetrantes, com padrões vibratórios específicos que constituem o ser humano. Existem inúmeras abordagens sobre esse tema corpos sutis, mas para o momento nós consideraremos que nós somos constituídos pelos corpos físico, energético, emocional e espiritual. As terapias vibracionais, como a homeopatia, os florais, fragrâncias sandevines, a radiônica, dentre muitas outras, possuem frequências vibratórias particulares. Cada substância ou objeto utilizado nessas terapias carregam consigo uma vibração que está em sintonia com determinados aspectos do corpo ou do nosso sistema energético. Quando uma terapia vibracional é introduzida no sistema do indivíduo, suas vibrações entram em contato com as energias sutis do corpo.
Se as frequências dessas terapias são harmônicas ou similares às energias sutis do indivíduo, ocorre então a ressonância. Isso significa que as vibrações das terapias e as vibrações do corpo passam a interagir de forma intensificada. Esta ressonância produzirá amplificação das vibrações, trazendo resultados significativos para o paciente. Se o indivíduo está enfrentando desequilíbrios ou bloqueios em seus corpos sutis, a introdução de terapias vibracionais que ressoem com as áreas afetadas pode ajudar a restaurar a harmonia. Isso ocorre porque as vibrações harmônicas têm o potencial de dissolver esses bloqueios e assim restaurar a fluidez energética que é essencial para a saúde física. Apesar de nós utilizarmos termos um tanto quanto modernos, a ideia de que a doença se origina do sutil para o mais denso sempre esteve presente na mente de quem busca enxergar além das aparências. Desde a antiguidade, acredita-se que as doenças são geradas por influências invisíveis e, de algum modo, externas ao homem. A teoria da alquimia ela surgiu durante a Idade Média e o período do Renascimento e envolvia a busca pela transformação da matéria por meio da manipulação de substâncias e também de processos naturais. Os alquimistas acreditavam que existia uma conexão intrínseca entre os estados físico, mental e espiritual, e que as doenças elas poderiam ter origens num possível desequilíbrio entre eles. Muitos alquimistas também se envolviam em práticas de cura e combinavam elementos espirituais, simbólicos e naturais na busca pela restauração da saúde. No final do século XVIII, surge a homeopatia, um sistema médico alternativo criado pelo médico alemão Samuel Hahnemann. Ele desenvolveu essa abordagem médica baseada na ideia de que semelhante cura semelhante. A homeopatia se baseia nos princípios holísticos e tem como objetivo tratar não apenas os sintomas, mas a pessoa na sua totalidade. Dentre os temas tratados na homeopatia, nós podemos destacar alguns princípios. Dentre eles, o princípio da similitude, que, como mencionado anteriormente, sugere que uma substância que causa sintomas em indivíduos saudáveis pode ser usada para tratar esses mesmos sintomas em indivíduos doentes. Temos a diluição e a potenciação, que diz que as substâncias devem ser diluídas para minimizar os efeitos colaterais e devem ser agitadas para realçar suas propriedades curativas. Outro princípio é a abordagem holística, que considera o indivíduo na sua totalidade, levando em conta os aspectos físicos, emocionais e mentais do paciente. Os homeopatas acreditam que a doença é uma manifestação da desarmonia existente nessas áreas e, por isso, buscam equilibrar esse conjunto para se alcançar a cura no organismo. E, por fim, temos a experimentação, que diz sobre a importância da investigação rigorosa das substâncias em indivíduos saudáveis para que, assim, seja possível compreender suas propriedades medicinais. Para nós, o importante é ressaltar o princípio da diluição, onde se utiliza uma porção da tintura primitiva, que nada mais é do que a substância em si, originada por meio de processos químicos ou manuais. Desta tintura primitiva, tira-se uma fração e a dilui numa fração do veículo do medicamento, que pode ser a água ou o álcool. Uma vez misturadas, passa-se pelo processo de sucção, que consistem em batidas num anteparo semirrígido para agitar a mistura. Logo, se nós pegarmos 1/10 da tintura primitiva e a misturarmos em 9 partes do veículo, após o seu preparo,
nós teremos a primeira dinamização, que neste caso será decimal, sendo assim representada pela sigla primeira D, primeira X ou primeira DH, que é a escala decimal de Haring. Caso nós misturemos 1/100º da tintura primitiva com 99 partes do veículo, nós teremos uma dinamização centesimal, representada pelas siglas primeira CH ou 1CH. Se for na proporção de 1 para 50.000, utilizam-se as letras Q ou LM. Ao pegarmos 1/10 ou 1/100º desta primeira dinamização e a diluirmos nas frações correspondentes, nós teremos a segunda dinamização, e assim por diante. Na química, temos uma constante que diz qual a proporção de moléculas existentes em um mol de qualquer matéria. Esta constante é conhecida como constante de Avogadro. Por isso, matematicamente dizendo, após 12 dinamizações, não haverá nenhuma molécula da substância original no medicamento, restando assim apenas suas características vibracionais. Nesta mesma linha, nós temos os florais de Bach, uma terapia alternativa que utiliza as essências das flores para influenciar positivamente o equilíbrio emocional e mental das pessoas. Essa terapia foi desenvolvida pelo médico britânico Edward Bach, em meados da década de 1920. Quem nunca ouviu a expressão "as doenças não existem, o que existem são pessoas doentes"? Pois saibam que esta frase é de autoria de Edward Bach e é a afirmação de que as doenças não são entidades separadas do indivíduo, mas sim são expressões de um desequilíbrio interno. Para Bach, as emoções negativas eram a causa subjacente de muitos problemas de saúde, e as essências florais poderiam ajudar a restaurar o equilíbrio emocional, promovendo assim a saúde física e a saúde mental. Os florais de Bach sustentam que as essências florais podem elevar o padrão vibracional de uma pessoa, e que através deste padrão vibracional elevado, a pessoa pode ativar seu poder espiritual para purificar a mente e o corpo e assim alcançar a autocura. Entre os princípios e métodos dos florais de Bach, podemos destacar 38 essências florais específicas que Edward Bach identificou, cada uma delas associada a um estado emocional ou mental determinado. Cada essência floral visa tratar uma emoção ou um sentimento particular, como o medo, tristeza, ansiedade, indecisão, entre outros. As essências são escolhidas conforme as emoções e estados mentais específicos da pessoa. O tratamento é individualizado e visa direcionar os aspectos emocionais e mentais que estão em desequilíbrio. As essências florais são preparadas através do método de solarização ou fervura. No caso do método solar, as flores são deixadas em água sob a luz do sol, e após um determinado tempo, o padrão energético das flores, junto ao fluxo energético da radiação solar, resulta na tintura-mãe, que irá produzir os florais para consumo. Outra terapia alternativa muito utilizada pelos radiestesistas são os sais celulares de Schussler, também conhecido como terapia bioquímica de Schussler. Esta terapia alternativa foi desenvolvida pelo médico alemão Wilhelm Schussler no século XIX. Essa terapia é baseada no fundamento de que desequilíbrios minerais nos tecidos celulares podem levar a sintomas e problemas de saúde. Schussler acreditava que a administração de sais minerais em doses homeopáticas corrigiria esses desequilíbrios e promoveria a saúde. Essa terapia inclui 12 sais minerais inorgânicos, que são essenciais
para o organismo ter as suas funções celulares saudáveis. Esses sais incluem compostos como o cálcio, ferro, magnésio, potássio, entre outros. A terapia baseia-se na ideia de que a deficiência ou o excesso de um ou mais de um desses sais celulares pode resultar em sintomas de desequilíbrios físicos e emocionais. Esses minerais são preparados em doses extremamente diluídas, seguindo os princípios da homeopatia. Essas doses diluídas, segundo Schüssler, são mais eficazes para corrigir os desequilíbrios celulares do que as doses convencionais. E como toda terapia vibracional, os sais de Schüssler considera tratar a causa subjacente dos sintomas ao invés de apenas suprimi-los. A integração da medicina convencional com essas abordagens vibracionais ressalta um importante ponto. Ciência e espiritualidade não são contraditórias, mas sim complementares, e são capazes de coexistirem harmoniosamente. Ao abraçarmos essas terapias, nós enriquecemos consideravelmente o panorama médico, uma vez que elas oferecem uma perspectiva mais holística e abrangente sobre a saúde humana. A medicina convencional muitas vezes foca nos aspectos físicos e biológicos da doença, enquanto que as terapias vibracionais reconhecem a complexidade de nosso ser, compreendendo que a saúde não se restringe apenas ao corpo físico. Essas terapias exploram as dimensões energéticas, emocionais e espirituais, que também desempenham um papel crucial na nossa saúde e no nosso bem-estar. Quando nós trabalhamos em conjunto com ambas as abordagens, nós ampliamos nosso entendimento da saúde e também da cura. Ao reconhecermos a necessidade de combinarmos a ciência com a espiritualidade, estamos, na verdade, pavimentando um novo caminho para a saúde biológica. Essa nova perspectiva reconhece cada um de nós como seres multidimensionais, cujo bem-estar não se restringe ao âmbito físico. Portanto, ao abraçarmos esta convergência que existe entre a ciência e a espiritualidade, acaba nos permitindo apreciar as terapias vibracionais e energéticas como sendo valiosas alternativas de complemento aos tratamentos convencionais. Também podemos destacar o papel significativo da radiestesia nos tratamentos de cura, que se concentra em identificar as causas mais sutis responsáveis por doenças no corpo biológico. Através da radiestesia, nós podemos detectar os padrões vibratórios dos corpos sutis e, é claro, nós podemos materializar medicamentos vibracionais, além de possibilitar o envio dos padrões vibratórios desses medicamentos nos tratamentos à distância, utilizando os gráficos radiônicos solares. E agora, uma interrupção para fazermos algumas considerações. Na radiestesia, existe algo que nós poderíamos chamar de ilusão da certeza. Esta ilusão da certeza, ela consiste em diagnosticar somente situações que não aceitem contrapontos. Por exemplo, quando alguém nos procura com queixas de desconforto, e após um diagnóstico radiestésico, nós concluímos que se trata de um desalinhamento energético ou uma intrusão energético-informacional. Torna-se assim difícil argumentar contra esse tipo de diagnóstico, tanto para a pessoa quanto para nós radiestesistas. Se o tratamento ele não trouxer resultados significativos, nós podemos considerar que a pessoa recusou inconscientemente o tratamento, que nós erramos o diagnóstico ou até mesmo que a radiestesia não funcione. As duas primeiras possibilidades são viáveis, mas a radiestesia jamais pode ser culpada por esses equívocos. A radiestesia é uma técnica, uma metodologia de aplicação, da mesma forma que aprendemos a dirigir um carro por meio de um método simples, que é
entrar no carro, ligá-lo, colocá-lo em movimento e evitar colisões. Frente a um diagnóstico incorreto ou a um acidente de trânsito, a responsabilidade não recai sobre a técnica em si, mas sim sobre a falta de habilidade dos seus operadores. Fazer uma pergunta e lançar o pêndulo sempre trará uma resposta. No entanto, muitas vezes essa resposta traz consigo outra questão. Será que a resposta encontrada está correta? Essa dúvida evidencia a falta de embasamento teórico para construir uma lógica racional que convença a nossa mente sobre a eficácia da radiestesia. Muito se fala sobre seguir a intuição. Mas será que nós sabemos de onde vem essa voz interior? Será que é um desejo, uma constatação, uma crença pré-estabelecida que o nosso cérebro, por algum motivo, acreditou ser o responsável pelas situações que o indivíduo está enfrentando? Ou será uma leitura correta dos campos informacionais obtidos? Essas observações não devem ser encaradas como críticas, mas sim como um alerta para dedicarmos mais atenção aos fundamentos teóricos da radiestesia, em vez de buscarmos receitas práticas para resolver problemas ou atingir objetivos específicos. É claro que todos os radiestesistas buscam pelas respostas corretas. Porém, não devemos acreditar que o problema se resuma aos nossos equipamentos, sejam eles os pêndulos ou os gráficos. Acima deles estamos nós, os operadores. E nós só alcançaremos a excelência na radiestesia através da disciplina e de uma rotina de estudos. Agora, temos em mãos mais uma peça do quebra-cabeça chamado radiônica. Nós vimos que um medicamento também é uma onda e partícula, e seus padrões vibratórios conseguem promover efetivamente a cura. Isso ocorre porque eles não tratam os sintomas presentes no corpo físico, mas tratam a verdadeira causa que está presente nos corpos sutis. As terapias vibracionais demonstram uma eficácia notável, por operarem com padrões vibratórios mais elevados do que os padrões do nosso corpo físico. Esses padrões, eles são semelhantes aos padrões vibratórios de nossa interface energética, conhecida como corpo etérico. Dessa forma, os padrões vibratórios desses medicamentos, eles entram em ressonância com os nossos corpos mais sutis, estabelecendo a harmonia entre eles e, consequentemente, promovendo a cura. Compreender isso é essencial para nós percebermos como é possível diagnosticar e tratar doenças através da radiônica. Em nosso próximo encontro, nós nos aprofundaremos no efeito da ressonância aplicada à técnica da radiônica. Por isso, se você não quiser perder os próximos episódios dessa série, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim, você será avisado em tempo real quando novos conteúdos forem publicados aqui no canal. É sempre um prazer compartilhar os conhecimentos e informações valiosas com vocês. Eu espero sinceramente que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha agregado algo positivo em suas vidas. E se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode beneficiar outras pessoas, eu peço humildemente que você considere deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares e, se possível, também em suas redes sociais. Esta simples ação faz uma diferença incrível no crescimento deste canal e na expansão do alcance dessas informações para um número maior de pessoas. O apoio de cada um de vocês é essencial para nós continuarmos produzindo conteúdos de qualidade e promovendo discussões significativas. E se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a formação online Jornada da Radiestesia, basta acessar através do link na descrição ou acessar através do endereço www.jornadadaradiestesia.com.br. E se você tiver alguma dúvida, um insight para compartilhar ou sugestões para futuros temas, por favor, não hesite em deixar um comentário aqui embaixo.
Os comentários são extremamente valiosos para nós, pois nos ajuda a entender o que a nossa audiência está buscando e como nós podemos continuar a melhorar. A nossa intenção é criarmos um espaço de diálogo aberto e respeitoso, onde possamos trocar ideias e enriquecer nossa jornada de aprendizado juntos. Eu agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Eu desejo muita paz, muita luz a todos nós e nos vemos no nosso próximo encontro.